Helsinki, Finlândia, agosto de 1991. O cenário é um quarto escuro, cheirando a café velho e isolamento social. Sentado na cadeira está um garoto de 21 anos. Ele não tem a ambição de Bill Gates. Ele não tem o carisma de Steve Jobs. Ele nem sequer tem dinheiro para comprar um sistema operacional decente. O nome dele é Linus Torvalds. Naquela noite, frustrado com as limitações dos sistemas que a faculdade oferecia e sem grana para comprar o Unix, ele decide fazer o impensável: escrever o seu próprio sistema do zero, linha por linha, comando por comando. Em 25 de agosto, ele abre um grupo de discussão na internet, a UCNet, e digita uma mensagem que hoje é considerada o gênesis da era digital. Ele escreveu: "Olá a todos. Estou fazendo um sistema operacional gratuito apenas como um hobby. Não será grande e profissional como o GNU. Apenas um hobby." Linus não sabia, mas naquele momento ele estava puxando o pino de uma granada que só explodiria 30 anos depois, destruindo o modelo de negócios das empresas mais poderosas da Terra. Ele não criou uma empresa, ele não patenteou a ideia. Ele fez algo muito mais perigoso. Ele deu o código de presente para o mundo. Ele chamou de Linux, e a Microsoft, do alto de sua torre de marfim em Redmond, olhou para aquele estudante e riu. Eles acharam que era brincadeira de criança. Mal sabiam eles que aquele hobby seria a única coisa capaz de sobreviver ao apocalipse digital que eles mesmos criariam em 2025. Olhe bem para a data no seu calendário. Estamos em janeiro de 2026. Há menos de 90 dias, o mundo da tecnologia sofreu um golpe silencioso, mas brutal. Em 14 de outubro de 2025, a Microsoft puxou a tomada do suporte ao Windows 10. Foi um assassinato planejado. Em um único dia, mais de 1 bilhão de computadores funcionais, máquinas que rodavam bancos, hospitais, escolas e a sua vida pessoal, foram declarados obsoletos. Eles disseram que era por segurança. Eles mentiram. A verdade é que a Microsoft precisava forçar uma obsolescência programada em escala global para salvar seus lucros estagnados. Eles apostaram que você, obediente, correria para as lojas para comprar um PC novo com o tal chip TPM 2.0. Mas algo deu errado no plano perfeito de Redmond. Em vez de filas nas lojas, nós vimos o impensável. Pela primeira vez em 3 décadas, o gráfico de uso do Windows começou a sangrar. E o gráfico de um antigo inimigo começou a subir verticalmente. O sistema que a Microsoft tentou destruir, sabotar e difamar por 30 anos não morreu. Ele esperou. E agora, em 2026, ele é a única coisa que impede o seu computador de virar lixo. Hoje, eu vou abrir o dossiê preto dessa guerra. Vou te mostrar os documentos secretos que provam como eles tentaram matar a liberdade digital. E porque, ironicamente, a ganância deles acabou de coroar o Linux como o novo rei do desktop. Bem-vindo à Resistência. Para entender por que a Microsoft entrou em pânico, você precisa voltar para 1991. O mundo era refém de gigantes. Se você quisesse um sistema operacional sério como o Unix, custava milhares de dólares. Era um clube para ricos. E então, em Helsinki, um estudante de 21 anos chamado Linus Torvalds fez algo que na cabeça de um executivo corporativo era insanidade pura. Ele escreveu um núcleo de sistema operacional, o kernel, e disse: "Aqui está, é de graça, melhorem se quiserem." Ele chamou de apenas um hobby. Ele disse que não seria grande e profissional. Ele estava errado. O que Linus criou não foi apenas código, foi uma ideologia armada, a licença GPL. Isso é crucial. A licença GPL diz que qualquer um pode ver o código, qualquer um pode mudar, mas, e aqui está o golpe de mestre, ninguém pode fechar esse código e vendê-lo como proprietário depois. Isso era a antítese do modelo de negócios de Bill Gates. A Microsoft vendia caixas fechadas. Você não comprava o Windows, você alugava o direito de usar sem saber o que tinha dentro. O Linux era transparência radical. E de graça. Em Redmond, os alarmes dispararam. Eles não viram um hobby, eles viram um vírus que poderia destruir a margem de lucro de 90%
que eles tinham no software. Foi nessa época que a retórica mudou de concorrência para a Guerra Santa. Steve Ballmer, o CEO, subiu no palco e disse a frase que manchou a reputação da empresa para sempre. O Linux é um câncer que se prende, em termos de propriedade intelectual, a tudo o que toca. Chamar de câncer não foi um deslize. Foi o início de uma estratégia militar para extirpar o Linux da face da Terra, e eles jogaram muito sujo. Durante anos, a Microsoft negou que considerasse o Linux uma ameaça técnica. Eles diziam publicamente que era coisa de amador. Mas em 1998, vazaram os famosos Halloween Documents. Eram memorandos internos, confidenciais, onde os engenheiros da Microsoft admitiam em pânico. O Linux é tecnicamente superior, não podemos vencê-los na qualidade, temos que vencê-los com truques. E quais foram os truques? Eles ativaram o protocolo EEE. Anote isso, porque é assim que monopólios operam até hoje. Embrace, Extend, Extinguish. Abraçar, estender, extinguir. Primeiro, eles abraçam um padrão aberto. Segundo, eles estendem com códigos proprietários que só funcionam no Windows. Terceiro, eles extinguem a concorrência criando incompatibilidade. Eles fizeram isso matando o Netscape com o Internet Explorer, tentaram matar o Java e miraram os canhões para o Linux. Mas contra o Linux, eles precisaram ser mais agressivos. Eles foram atrás dos fabricantes. Você se lembra da Dell ou da HP vendendo PCs com Linux nos anos 2000? Não, porque a Microsoft ameaçava: se vocês venderem computadores com Linux, nós aumentamos o preço da licença do Windows que vocês pagam. Era chantagem pura. Eles financiaram guerras jurídicas. A empresa Swell Group processou a IBM e o Linux alegando que o código era roubado. Adivinha quem estava injetando dinheiro na SQL por trás das cortinas? Eles tentaram criminalizar o uso do sistema livre. Queriam criar medo. Queriam que diretores de TI pensassem: se eu usar Linux, vou ser processado. Foi uma campanha de bilhões de dólares para assassinar uma ideia. Mas eles cometeram um erro fatal. Eles esqueceram que o Linux não tinha um dono. Não tinha um CEO para ser subornado ou intimidado. O Linux era uma hidra. Cortavam uma cabeça, nasciam 10. Pare, respire. Eu sei que isso parece história antiga. Ah, bobo, isso foi nos anos 90. A Microsoft mudou, eles são bonzinhos agora. É aqui que você se engana, e é aqui que você perde dinheiro. Se você acha que essa guerra acabou, você é a vítima perfeita. A Microsoft não mudou, a tática mudou. Eles pararam de tentar matar o Linux de fora para dentro e começaram a devorá-lo de dentro para fora. O que eu vou te mostrar agora é a maior reviravolta corporativa do século e explica por que o seu Windows 11 é, na verdade, um cavalo de Troia. Se você entrar no data center da Microsoft hoje, vai ter um choque. A nuvem Azure, que sustenta a empresa, roda Linux. Mais de 60% dos servidores deles usam o câncer. Por quê? Porque o Windows Server é pesado, lento e caro. O Linux é a infraestrutura da internet. Google, Amazon, Facebook, SpaceX, tudo roda em Linux. A Microsoft precisava do Linux para não falir na era da nuvem. Então, o CEO Satya Nadella mudou a tática. Ele projetou a frase "Microsoft loves Linux" em um telão gigante. Mas cuidado com o amor de um magnata corporativo. Eles compraram o GitHub, a casa de todo o código open source do mundo. Eles criaram o WSL, colocando o Linux dentro do Windows para que os desenvolvedores não precisassem abandonar o Windows. E agora, a jogada final, o GitHub Copilot. Eles estão usando todo o código livre do mundo para treinar uma inteligência artificial que vende código proprietário. Percebeu a jogada? É o EEE moderno. Eles abraçaram o open source, estenderam com IA e agora estão tentando extinguir a necessidade de programadores livres, vendendo o conhecimento coletivo de volta para nós por $20 mensais. Eles não perderam a guerra, eles apenas mudaram o campo de batalha. Mas em 2025, eles ficaram gananciosos demais e atiraram no próprio pé. Ao forçar a morte do Windows 10 em outubro passado,
A Microsoft achou que tinha o controle total. Eles impuseram requisitos ridículos para o Windows 11, chips de segurança que não aumentam sua segurança real, apenas o controle deles sobre o seu hardware. Eles criaram montanhas de lixo eletrônico, mas pela primeira vez o usuário comum percebeu que não precisava obedecer. Por que eu vou gastar R$ 5.000 se meu PC funciona? E a resposta veio da comunidade: Linux Mint, Ubuntu, Pop OS. Sistemas que hoje são tão fáceis de usar quanto o Windows, mas sem o rastreamento, sem a propaganda no menu iniciar e sem a obsolescência forçada. Os números confirmam a revolta. O Zorin OS, uma distribuição desenhada para quem vem do Windows, pulverizou seus próprios recordes de download dias após o anúncio da Microsoft. Não é coincidência, é fuga de capitais. O Zorin entrega uma interface amigável, idêntica à que você já conhece, mas sem a espionagem. Ele já vem armado até os dentes. Baixou, instalou, usou. Sem terminal, sem comando de hacker. Se você quer saber exatamente como operar essa máquina, inscreva-se agora. Nos próximos dossiês, vamos dissecar a parte técnica que ninguém te ensina de graça. Os números de 2026 não mentem. O Linux passou de 6% no desktop. Parece pouco? É o dobro do que era há 2 anos. É um crescimento exponencial. Em países em desenvolvimento, onde as pessoas não podem trocar de PC, a cada 3 anos, o Linux está virando padrão por necessidade. Você deve estar pensando, mas bobo, a Microsoft ainda tem 75% do mercado. Eles são intocáveis. Cuidado, Wall Street ensina uma lição brutal. O mercado é soberano, ele é maior que qualquer CNPJ. Com o assassinato do Windows 10, milhares de empresas, especialmente em economias emergentes, acordaram com um parque de máquinas obsoletas na mão. O CFO dessas empresas tem duas escolhas: ou queima um rio de dinheiro para obedecer às regras arbitrárias da Microsoft, ou migra para um sistema que faz esse hardware voar de graça. E não se iluda com dicas de YouTube sobre burlar o registro ou instalar versões modificadas. No mundo corporativo sério, gambiarra é risco jurídico. Nenhuma empresa auditada vai rodar um sistema remendado que abre brechas de segurança. A migração massiva já começou e os tubarões sentiram o cheiro de sangue. A própria Nvidia já está flexibilizando o GeForce Now para Linux. O dinheiro manda, e o fluxo de capital está mudando de direção. O império ainda é grande, mas as rachaduras na fundação já são visíveis. A Microsoft empurrou a humanidade para a borda do abismo do lixo eletrônico, e nós aprendemos a voar. A lição desse dossiê é brutal. CNPJs não têm amigos, eles têm trimestres fiscais e metas de lucro. A Microsoft tentou assassinar o código livre não porque ele era ruim, mas porque ele representava a única coisa que o dinheiro deles não podia comprar: a sua independência. Hoje, em 2026, a máscara caiu. Você tem duas opções na mesa. A primeira é continuar sendo guiado por essa ilustre corporação, comprando hardware que você não precisa para rodar um software que te vigia e tem data marcada para morrer. A segunda é pegar aquele pendrive na sua gaveta, baixar uma ISO gratuita e retomar o controle da máquina que você pagou. O código que eles tentaram matar está mais vivo do que nunca. E agora, a escolha é exclusivamente sua: ser um usuário ou ser o dono. Faça isso agora. E se você acha que sabe tudo sobre o poder desse sistema, está enganado. Existe uma camada ainda mais profunda, um submundo digital que opera nas sombras e que sustenta o caos organizado da internet. Ninguém fala sobre isso. Nós falamos. Descubra a verdade bruta clicando agora no vídeo O Linux Oculto. Te vejo lá.